Nem todo caroço nas mamas é câncer, pode ser mastite. Agora, se aparecer um caroço nas mamas, acompanhado de dor constante, feridas nas mamas, saídas de secreções dos mamilos, mudança de coloração e caroço nas axilas, aí é diferente. Pode ser um processo um pouco mais sério. Este vídeo é para aquela mulher que já sentiu dores nas mamas, percebeu alguma região dura na mama, sentiu dores ao amamentar, ou até já teve febre durante o processo de amamentação. Hoje você vai entender exatamente o que é a mastite, por que ela acontece e como resolver este problema de forma correta sem precisar parar de amamentar o bebê. É por isso que neste vídeo vou te ensinar como identificar os primeiros sinais e sintomas da mastite, sua verdadeira causa e como aliviar a dor rapidamente sem precisar sair de casa. Além disso, vamos falar também de como evitar que a mastite volte, evitando recorrências. Fique nesse vídeo até o final, eu te prometo que vai ser muito proveitoso. É sério, vou te entregar tudo isso. Em troca, só te peço que marques o máximo de mulheres possíveis nos comentários ou partilhe este vídeo. Este conteúdo vai fazer muito sentido na sua vida. Não saia daí. Olá meus amigos, eu sou o professor Evaristo Dalla. Este é o 6º episódio da série Ginecologia Sem Tabu. Um conjunto de vídeos pensados para explicar as principais doenças do corpo da mulher. Aqui no meu perfil existem os 5 vídeos anteriores desta série e eu recomendo fortemente que assistas, porque além de estarem muito informativos, vão te fazer ter uma visão mais completa sobre o que acontece no corpo da mulher. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, me segue e compartilha este vídeo com os teus amigos. Partilhando este vídeo, você me ajuda a divulgar o meu trabalho e mais pessoas serão impactadas pelas dicas de saúde que eu passo nestes conteúdos. E antes de entrarmos no nosso tema, eu gostava de te apresentar a Lavandaria Fantástica. Eles têm uma qualidade de serviço muito boa, preços acessíveis a todos os bolsos e uma velocidade de entrega que não te deixa atrasar em nenhum evento. Eles estão localizados na parte comercial do Hotel Palanca, em Malange, e eu peço a todos vocês que vão para lá, que não se vão arrepender. Para entender mastite, precisamos primeiro dar uma vista de olhos na anatomia e na fisiologia da produção do leite. Quando você olha por dentro das mamas, você consegue perceber algumas estruturas muito importantes para a produção do leite materno. E são essas estruturas que eu vou te apresentar agora a partir das minhas imagens que foram selecionadas especificamente para te levar à melhor compreensão possível. Olha só, dentro da mama existem um conjunto de estruturas chamados alvéolos mamários. Cada um desses sacos que eu estou aqui a circular é um alvéolo mamário. Esses alvéolos dentro da mama, eles são importantes por quê? Porque são eles quem vão, no fundo, armazenar o leite materno. Eles armazenam, mas quem produz? Quem produz o leite materno é um conjunto de células que estão dentro dos alvéolos, chamados lactócitos. Então, dentro dos alvéolos existem lactócitos. Agora, além dos lactócitos, existem outro conjunto de células dentro dos alvéolos. Essas células que estão a par dos lactócitos dentro dos alvéolos se chamam células mioepiteliais. Essas células mioepiteliais têm uma outra função. Enquanto os lactócitos produzem o leite materno, as células mioepiteliais ejectam o leite materno, ou seja, expulsam o leite materno. Expulsam o leite materno de onde para onde? O leite materno, ele é ejectado, ele é expulso dos alvéolos para um conjunto de tubos, esses tubos que estão aqui na saída dos alvéolos, chamados ductos lactíferos. Então, as células mioepiteliais fazem com que o leite materno saia dos alvéolos para os ductos lactíferos. Esses ductos lactíferos, que são menores, vão conduzir o leite até aos ductos lactíferos maiores, que ficam na região da areola, né? Aqui na mama tem uma região assim mais pretinha. Essa região é chamada região da areola. Inclusive, quando uma mulher fica grávida, essa região fica um pouco mais preta. Se chama hiperpigmentação areolar. Inclusive, é um dos sinais indiretos de gravidez. Quando a gente vê essa região muito preta, indiretamente a gente deduz que
possivelmente esta mulher esteja grávida. Além da hiperpigmentação, além desta região ficar muito preta, aqui ficam mais proeminentes, ficam mais visíveis um conjunto de pontinhos, né? Um conjunto de estruturas chamados tubérculos de Montgomery ou glândulas de Montgomery. O aumento do tamanho das glândulas de Montgomery mais a hiperpigmentação da areola são sinais indiretos de gravidez. Aí o leite, quando chega nestes ductos da região areolar, ele vai ser então expulso através do mamilo para a nutrição do bebê. Então, duas estruturas que eu preciso que você entenda muito bem a função delas: os alvéolos mamários e os ductos lactíferos. Não se esqueça também das células. Dentro dos alvéolos existem os lactócitos e as células mioepiteliais. Lactócitos produzem leite materno, as células mioepiteliais ejectam para fora o leite materno. Isso vai ser muito importante para a compreensão do que vem a seguir. Agora, uma coisa muito importante que eu gostava que vocês soubessem é que o estímulo para a produção do leite materno não começa na mama. O estímulo para a produção do leite começa na cabeça, numa glândula chamada hipófise. Essa hipófise, ela é importante neste processo de produção do leite materno porque ela produz dois hormônios importantes. Um desses hormônios se chama prolactina e é exatamente o hormônio que vai estimular os lactócitos dentro dos alvéolos a produzirem o leite materno. Isso é muito importante. O outro hormônio, chamado oxitocina, estimula a outra célula, estimula as células mioepiteliais. E quando as células mioepiteliais recebem estímulo da oxitocina, elas fazem o quê? Ejectam o leite materno para fora dos alvéolos. Elas empurram o leite para os ductos. E esse processo é chamado de reflexo de ejeção do leite, que é o que permite que o bebê tenha acesso ao leite materno. Fisiologia é linda e você já deve estar a perceber isso. Só lembrando uma coisa aqui muito rápida, e até a título de curiosidade, especificamente para aquelas pessoas que estão a assistir este vídeo e que são da área da saúde, essa oxitocina é o mesmo hormônio que permite as contrações uterinas durante o parto e permite expulsar o bebê. Essa informação é muito, mas muito importante. Uma outra coisa, não confunda oxitocina, citosina e citocina. Oxitocina é o hormônio que eu acabei de falar. Citocinas são moléculas de comunicação do sistema imunológico. São sinais químicos que as células usam para conversar entre elas durante uma infecção ou durante uma inflamação. E essas citocinas costumam ser produzidas por linfócitos, macrófagos e por aí fora. Dentre as citocinas mais comuns, costumam se citar o interferon, as interleucinas, o fator de necrose tumoral e muitas outras. Existem muitas citocinas. Existe também a citosina, que é uma base nitrogenada que na relação de Chargaff pareja com a guanina, ajudando a formar o nosso DNA, a nossa molécula que guarda todas as informações genéticas. Pessoal, essa informação ela é específica para quem fez algum curso da área da saúde, por isso pareceu que eu falei grego, mas não. Voltando ao nosso foco, para que todo o sistema de produção e eliminação do leite, assim, da mama funcione muito bem, o leite precisa fluir continuamente. E quando eu falo fluir continuamente, estou a dizer, o leite precisa ser produzido, estar nos alvéolos, sair dos alvéolos, passar para os ductos lactíferos, dos ductos lactíferos sair para o mamilo. É isso que é fluir continuamente. E esse fluxo depende da sucção eficaz do bebê, ou seja, o bebê precisa chuchar sem problemas. Depende também do esvaziamento adequado da mama e também depende da integridade dos ductos lactíferos. A mastite começa exatamente quando esse sistema falha. Uma vez que o principal mecanismo para o surgimento da mastite é a êxtase do leite, que é quando o leite fica parado, não flui assim corretamente e se acumula dentro dos alvéolos ou dentro dos ductos lactíferos. Nessa ordem de ideias, a mastite vai ser um processo inflamatório da mama que pode ou não estar associado a uma infecção. E ela é muito mais comum durante a amamentação, mas também pode ocorrer fora desse período, né? Ou seja, naquelas mulheres que não têm ainda filhos.
A mastite costuma ser uma das principais causas de interrupção precoce do aleitamento materno, o desmame precoce mesmo. E isso é um problema importante, assim, de saúde pública, porque se você desmama precocemente o bebê, a criança vai ter facilidades em ter infecções, vai ter diarreia, vai ter desnutrição e uma sequência completa de eventos muito ruins que os pediatras não gostam não. Pessoal, a amamentação é estrita até aos 6 meses, ou seja, nesse período não precisa dar comida e nem água, somente a amamentação. Depois dos 6 meses, se vão incrementando alguns alimentos e mesmo assim a amamentação deve prolongar, até aos 2 anos. Pessoal, quando eu falo incrementar alimentos, não é dar fungo com peixe na criança. Existem alimentos específicos para isso. Um dia falarei num vídeo especificamente sobre quais alimentos devem ser introduzidos paulatinamente no momento assim, do desmame das crianças. Voltando ao assunto, o acúmulo de leite gera aumento da pressão dentro dos ductos, isso leva à distensão dos alvéolos, compressão de vasos sanguíneos e inflamação no local. Além disso, algumas fissuras do mamilo permitem a entrada de bactérias, principalmente uma bem importante chamada Staphylococcus aureus, e é a infecção por essa bactéria que agrava a mastite. Olha só, o que eu estou a falar aqui é mais ou menos o seguinte, eu estou a dizer que, por exemplo, o que causa mastite geralmente é o êxtase de leite. Êxtase de leite é o quê? É quando o leite começa a se condensar, começa a ficar pegajoso aqui nos ductos. Se começa a ficar pegajoso aqui nos ductos, o que é que vai acontecer? O leite ainda continua a ser produzido nos alvéolos. Esse alvéolo, que era basicamente assim, né? O leite está a ser produzido, está a aumentar de quantidade, Ele vai começar a distender, até ficar num tamanho bem considerável. E neste tamanho bem considerável, com o excesso de leite lá dentro, quando você for palpar a mama, você vai perceber que tem região endurecida. Região endurecida por quê? Porque o alvéolo está cheio de leite, né? E por estar cheio de leite, ele aumenta de tamanho, vai haver distensão desse alvéolo. Por quê? Porque há uma certa obstrução aqui nos ductos. É isto que vai ser o ponto de partida para o surgimento da mastite. E tens que guardar isso, porque lá no tratamento vais ver a importância. E é importante saberes que a mastite não começa então com a bactéria. Começa com leite parado que entope os ductos e alvéolos mamários. Para você que estuda algum curso da saúde, deixa já desmistificar aqui uma coisa. Quando te referires dos alvéolos, tens que citar nome e sobrenome. Existem vários tipos de alvéolos no corpo humano. Existem os alvéolos pulmonares, lá nos pulmões, que fazem as trocas gasosas. Existem os alvéolos nas mamas, onde se produzem o leite materno, que é esse alvéolo que estamos a falar aqui. E também, cada um dos buracos na maxila ou na mandíbula, aonde entram os dentes, são chamados de alvéolos dentários. Então, se você for falar alvéolos, assim, na minha frente, por exemplo, eu vou perguntar para si, quais alvéolos? Porque no corpo humano existem muitos alvéolos, cada um em uma parte diferente do corpo, cada um com uma função diferente. Se você chegou até este ponto do vídeo, é porque estás a gostar deste conteúdo. Eu vou até mudar aqui o meu cenário. Boa! Eu ia dizendo, né? Eu acho que você está a gostar deste conteúdo, por isso é que você me assiste até aqui. E eu gostava que você marcasse nos comentários aquela menina ou aquela mulher que precisa destas informações. E se puderes, partilhe este vídeo, porque além de fazermos chegar esta mensagem para mais pessoas, você me ajuda desta forma a divulgar o meu trabalho e também me motivas a produzir mais e mais vídeos. E desde já, eu agradeço pela tua boa vontade. Vamos continuar. Como consequência de tudo o que falei lá atrás, a mulher vai ter inflamação. Por isso, o tratamento mais importante da mastite não é o antibiótico, é o esvaziamento da mama. Ou seja, se precisa restabelecer o fluxo do leite. Claro que isso é para aquelas mulheres que têm a mastite puerperal, ou também chamada de mastite lactacional, que é aquela mastite que aparece alguns dias após a mulher dar à luz e, inclusive, é a forma mais comum de mastite que existe. Ou seja, é muito mais fácil uma mulher que acabou de dar à luz desenvolver mastite em relação a uma mulher que não está a amamentar. Esse acúmulo de leite que gera mastite pode acontecer por conta de mamadas pouco frequentes. No caso,
aquelas mulheres que abandonam os bebês por várias horas, né? Acontece também por esvaziamento incompleto da mama, como é o caso daquelas mulheres que costumam dar de mamar às pressas e não terminam de esvaziar a mama. E também podem acontecer pela pegada inadequada do bebê, ou seja, a boca do bebê tem de envolver toda a areola mamária e não apenas o mamilo. Se o bebê não colocar toda a areola na boca, isso facilita ele ficar puxando o mamilo. E isso causa fissuras que vão depois servir como portas de entrada para bactérias como Staphylococcus aureus, o que gera a chamada mastite infecciosa. Os principais sinais e sintomas incluem dor intensa na mama, febre, mal-estar geral, vermelhidão localizada, a região pode ficar um pouquinho quente, pode ficar endurecida em alguma região da mama e por aí fora. Muitas mulheres nessa hora vão até achar que estão com câncer porque, nos casos mais graves, a mastite pode evoluir para abscesso mamário, que é muito ruim. Aí tem que fazer drenagem e o tratamento é bem mais doloroso e prolongado. O diagnóstico da mastite é essencialmente clínico, ou seja, só depende da avaliação médica. Porém, em alguns casos, alguns exames podem ser necessários, como ecografia da mama, para que o médico tenha certeza que não se trata de um abscesso, ou que não tem nenhum abscesso dentro. E também é importante que se faça às vezes cultura do leite, para se avaliar basicamente a natureza do agente infeccioso que está a causar a mastite. Quando eu falo cultura do leite, estou a dizer, vão tirar um pouquinho do leite materno para levar para um laboratório e avaliar se nesse leite não tem nenhuma bactéria ou nenhum outro agente patógeno que esteja eventualmente a causar alguma infecção. O tratamento da mastite envolve algumas medidas fundamentais, sendo que o primeiro é o esvaziamento da mama. Inclusive, esse é o ponto mais importante do tratamento. A amamentação deve continuar. Sim, mesmo com mastite, a mulher deve continuar a amamentar. O segundo elemento importante são as medidas de suporte. Aqui é muito importante. A mulher deve preparar comprensas mornas. Quando eu falo comprensas mornas, para quem não me estiver a entender, é o seguinte: pegue aquelas fraldas que as nossas mães usavam antigamente, aquelas fraldas de pano, né? Mergulhando numa água morna e colocando por cima da mama antes e também durante a amamentação. Isso é muito importante porque ajuda a dilatar os ductos mamários e facilita a saída do leite e reduz a possibilidade de o leite se concentrar. Depois da amamentação, deve-se colocar comprensas frias sobre as mamas. Essas medidas ajudam a liquefazer o leite nos alvéolos mamários e nos ductos. Outra coisa importante é a correção da pega, ou seja, na hora de dar de mamar, deve-se envolver a boca toda do bebê na areola mamária e não apenas no mamilo. Isso ajuda a evitar que o bebê puxe o mamilo, evitando que haja surgimento de fissuras na mama, que podem ser uma porta de entrada para as bactérias. Aproveite para marcar nos comentários aquela mulher que está a amamentar, a fim de estar informada sobre essas dicas, porque se não for tratada corretamente, a mastite pode evoluir para abscesso mamário e sepse, que é uma resposta inflamatória exagerada que o sistema imunológico desenvolve no corpo diante de uma infecção, o que afeta o funcionamento de todos os órgãos do corpo, e ali é uma situação crítica de saúde. Tal como falei lá atrás, apesar de menos comum, a mastite também pode ocorrer em mulheres que não estão a amamentar e está associada a alterações nos ductos mamários, infecções recorrentes ou crônicas nas mamas e tabagismo. Sabe aquelas mamas que fumam nas festas ou aquelas senhoras que fumam há algum tempo? Então fica o aviso, tem riscos assim aumentados para desenvolverem a mastite. Como você viu, a mastite não é apenas uma infecção da mama. Ela é, na maioria das vezes, o resultado de uma falha no fluxo do leite associada à inflamação e, em alguns casos, associada à infecção. Então, fica aqui um ponto muito importante. Na maioria dos casos, a amamentação não deve ser interrompida e, pelo contrário até, o esvaziamento da mama faz parte do tratamento. E lembre-se, dor e inflamação não devem ser ignorados. O corpo sempre dá sinais e entender esses sinais pode fazer toda a diferença. Se esse vídeo te ajudou a entender o mínimo que seja sobre o assunto, deixe o seu like, partilhe este vídeo e marque nos comentários aquela mulher que não pode deixar de ver este conteúdo. Tchau!